Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está assistindo essa devocional. Hoje é dia 7 de agosto de 2020 e eu gostaria de compartilhar contigo a palavra de Deus que está lá em Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 32. Mateus 24, a partir do versículo 32. Assim diz a palavra de Deus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daqueles dias e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Essa palavra, ela tem como tema a importância de nós estarmos vigilantes. Jesus, ele contou a parábola da figueira, dizendo: quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Quando Jesus ele fala, quando virdes todas essas coisas, a gente está no contexto de Mateus 24. Os discípulos elogiaram a construção do templo e o Senhor Jesus disse, que não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derribada. E aí os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus quando que sucederia estas coisas, quando que se daria a consumação dos séculos. E o Senhor Jesus disse, está no versículo 5, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Veja, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Em Lucas 21, a partir do versículo 7, ainda acrescenta que haverá epidemias, sinais dos céus. Então, todos esses sinais precederiam a volta do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus disse aqui, que em verdade vos digo, no versículo 34, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, provavelmente a geração que Jesus estava falando, a princípio, foram aqueles que viram a segunda destruição do templo de Jerusalém, quando Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra, que fosse derribada. É que no ano 70 depois de Cristo, os romanos conquistaram Jerusalém através do general Tito, que depois veio até se tornar imperador. Então, a profecia que o Senhor Jesus tinha falado que não ficaria pedra sobre pedra em relação ao templo de Jerusalém, ela se cumpriu. E quando acontecesse isso, estaria próximo à volta do Senhor Jesus. Mas nós já sabemos, já passaram mais de 2000 anos em que o Senhor Jesus nasceu e Jesus não voltou ainda.
Mas a palavra de Deus diz em Mateus 24:14: e será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. A igreja, ela tem sido negligente na obra missionária, porque hoje nós temos toda a tecnologia do mundo e não conseguimos levar o evangelho a todas as nações, a todas as etnias, a todas as tribos indígenas que existem no mundo. Né? Só no mundo existem mais de 2.000 línguas no mundo, tem tribos, cada um fala seu dialeto. O evangelho não chegou até esses povos, aos confins da terra. Por isso que o Senhor Jesus não veio. Mas ele disse que quando ele viria, alguns sinais aconteceriam: terremotos, fomes, né, guerras. E a gente percebe que a volta do Senhor Jesus está certa, epidemias, né? A gente está no meio de uma pandemia do coronavírus. No Brasil ainda há mais de 1.000 mortes diárias, e a gente percebe que é uma forma que Deus está dando a oportunidade das pessoas pararem tudo e se voltarem para o Senhor. E essa parábola da figueira, quando diz que os seus ramos se renovam e as folhas brotam, saber que está próximo ao verão, quando acontecerem essas coisas, ficar apercebido que estará próximo à volta do Senhor Jesus. E a palavra de Deus, ela nos ensina que a respeito desse dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E o próprio Senhor Jesus disse no versículo 38 e 37 que a volta dele será como foi nos dias de Noé, né? Será também a vinda do Filho do Homem. Por conta, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam sem casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. A humanidade tem caminhado sem Deus, sem Jesus, tem praticado pecado, a promiscuidade, né? O vício, a dureza do coração, a falta de amor. A palavra de Deus diz também que nos últimos tempos o amor se esfriaria de quase todos. E a gente percebe que as pessoas estão vivendo uma vida alheia à vontade de Deus, sem se preocupar com seus atos. E a gente sabe, né, que um dia nós prestaremos conta de tudo que nós fizemos ao Senhor. Aqueles que tiveram o Senhor Jesus, eles terão o perdão de seus pecados e, por conseguinte, a vida eterna. Porque Jesus prometeu que todo aquele que o segue, né, terá a vida eterna. Mas aquelas pessoas que não seguem ao Senhor Jesus, que não praticam os seus mandamentos de amar ao próximo, de amar o inimigo, né, de perdoar aqueles que nos fazem mal, as pessoas que não seguem o Senhor Jesus, não têm o sangue de Jesus sobre suas vidas, perdoando seus pecados, infelizmente essas pessoas, elas irão para o inferno, para uma vida com Deus, uma vida sem Deus, né? E Jesus, ele nos chama a atenção nessa passagem para nós vigiarmos. No versículo 42 diz: portanto vigiais, porque não sabeis nem em que dia vem o vosso Senhor. E a palavra vigiar significa observar com atenção, estar atento. A gente precisa estar atento ao que está acontecendo no mundo e sermos pessoas que praticam a palavra de Deus, pessoas que têm comunhão com Deus, pessoas que vivem em santidade. A palavra de Deus diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A gente precisa ter uma vida reta diante de Deus. E quando a gente pensa na volta do Senhor Jesus, eu penso naquela parábola da figueira estéril que está em Lucas 13. Lucas 13, a partir do versículo 6, fala da figueira estéril, onde um homem tinha uma figueira plantada numa vinha e vindo procurar fruto nela, não achou, né?
E disse ao viticultor que cuidava da vinha: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? E o viticultor responde: Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, que é um bom fertilizante. Se vier der fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Deus é o dono da via, o viticultor é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele e a figueira somos cada um de nós. Então, a palavra de Deus diz que Jesus, ele espera que nós produzamos frutos. Deus, ele espera de nós frutos. E o que são frutos? São vidas salvas através do nosso testemunho, através do nosso evangelizar. E se vier der fruto, bem está, se não, mandarás cortar. Nesse texto a gente não sabe se essa figueira que o viticultor limpou, né, escavou ao redor, colocou estrume, produziu fruto. Mas fica, né, essa questão: eu tenho produzido fruto? Eu tenho testemunhado do Senhor Jesus aos meus parentes, aos meus amigos? Eu tenho dado bom testemunho? A minha vida condiz com o que eu aprendo na igreja, com a palavra de Deus? E a parábola, Deus, ele há de recompensar aqueles que produzem frutos, aqueles que ganham almas para o Senhor, aqueles que dão bom testemunho, aqueles que levam a mensagem do Evangelho, do amor, do perdão de pecados, através do sacrifício do Senhor Jesus. E em João 15 fala da videira. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. A pessoa o Senhor Jesus disse que aquele que não produz fruto, ele corta. Mas aquele que produz fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. E ele fala: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aquele que permanece em Jesus, que tem uma vida de consagração, de comunhão com o Senhor, através da leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que permanece no Senhor Jesus, esse dá muito fruto. E nisto é glorificado meu Pai, versículo 8, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nós precisamos produzir frutos para a honra e glória do Senhor Jesus. E precisamos ter uma vida vigilante, né? A gente precisa estar em comunhão com Deus através da leitura, através da oração, vivendo uma vida de santidade, né? Para quando o Senhor Jesus voltar, ele possa olhar nossas mãos e ver a nossa vida e ver que o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas e que possamos produzir frutos, né, para a honra e glória do nome do Senhor. Que nesse período de pandemia você possa compartilhar com os outros os vídeos de pregações, de devocional, que você possa testemunhar do amor de Deus, dando uma palavra amiga, ligando para um amigo, para um parente, para um irmão, né, dizendo que está orando contigo. Quantas pessoas enlutadas que perderam seu ente querido por causa do coronavírus, mas que você possa ser luz no meio das trevas. E você possa ter também uma vida vigilante, porque os sinais da volta do Senhor Jesus estão aí, né? Está pronta. A epidemia, que é, no nosso caso, uma pandemia, né? São sinais da volta do Senhor Jesus. Que possamos ter uma vida de vigilância e consagração ao Senhor, não deixando de testemunhar nestes momentos difíceis, mas que possamos ser luz no meio das trevas. Que o Senhor nos abençoe. Senhor, te agradecemos por esta palavra, Senhor. O Senhor possa estar tendo misericórdia das famílias enlutadas que perderam seus parentes, Senhor, pelo coronavírus, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar cessando essa praga, Senhor, em nome de Jesus. E possamos voltar
a ter uma vida normal, a voltar a estar no templo, Senhor. Ó Senhor, cuida de cada um de nós e nos proteja, Senhor, dessa praga e ajuda-nos, Senhor, a sermos vigilantes e a ser luz no meio das trevas, a testemunharmos de Ti nesse momento difícil. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.